Olá, meu amado, olá, minha amada, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família e de toda a tua casa. Louvo a Deus por esse tempo precioso. Quero aqui, nesse momento, compartilhar com você uma reflexão, né, no livro de Atos, Atos 2, capítulo 2, Atos, capítulo 2, verso 42 e 43. Vamos falar de coisas interessantes, né? E necessárias, especialmente nos dias que nós temos vivido aí, né? Temos enfrentado aí muitas lutas em diversas áreas e a gente precisa olhar para a palavra de Deus para ter uma esperança, né? Para ter aí um tempo, né, de vida que com toda certeza possa fazer diferença na vida de outros, né? Nossa vida precisa fazer diferença, né? Nossa ação, nossa atitude precisa fazer diferença na vida de outras pessoas, diferenças boas, né? Boas diferenças, mudar para melhor, né? E Deus pode mudar também com isso, com toda certeza, a nossa vida para melhor, né? E vai sempre tratando o nosso coração e resgatando aqueles que estão sofrendo ao nosso lado, que a gente vê aflito, né, por tantos acontecimentos. Quero então ler com você Atos 2, verso 42 e 46. Diz assim o texto: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Graças a Deus por essa palavra abençoada, né? A gente gosta sempre desse verso 43 que eu li, né? No sentido de que os sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E aqui cabe algumas reflexões. Quem eram os apóstolos, né? Aqueles que no início foram escolhidos pelo Senhor como seus discípulos e depois foram enviados, né? Apóstolo significa enviado, né? Semelhante a um anjo que é enviado. Alguma vez você já foi confundido com um anjo enviado por Deus? Alguém diz, olha, foi Deus que te enviou. É dessa forma que eu vejo esse versículo, né? E Deus fazia muitos sinais, o texto diz, por meio dos apóstolos, daqueles que eram enviados. Enviados para quê? Para anunciar o amor de Deus, né? Verso 45 diz que aqui nesse tempo havia temor em cada alma, havia temor, porque antes disso aconteceram, né, alguns fatores. Verso lá no começo do capítulo 2, você vai ver o derramar do Espírito, depois o apóstolo Pedro pregando a palavra de Deus e muita gente se achega ao Senhor. Verso 41 desse mesmo capítulo 2 vai dizer que eles aceitaram a palavra, né, e foram batizados, e naquele tempo lá houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas, né, para um grupo que era seleto, muito pequeno. Aconteceu aí um crescimento muito rápido, né? E não estou dizendo aqui que nós temos que pegar a palavra de Deus e que o acontecimento tenha que acontecer rapidamente. Não, a gente vai ver que é a obra dele, é ele que faz a obra, mas nós podemos aqui nesse tempo ser instrumentos, sim, do amor de Deus e ver a igreja crescer e ver a humanidade, né, mudar e ser abençoada. Tem muita gente que diz, né, ou que prefere dizer que não tem jeito não, a gente prega, mas ninguém ouve. É verdade que acontece isso, mas é também verdade que muitas vezes nós anunciamos a verdade, anunciamos a palavra de Deus, anunciamos o amor de Deus e muita gente ouve, porque todo ser humano é carente de Deus, né? E de uma forma ou de outra Deus pode usar a minha vida e a sua vida. Mas a gente vê aqui nesse texto que algumas coisas aconteceram depois daquele anúncio, depois daquela pregação do apóstolo Pedro, né, e dos apóstolos e dos discípulos que continuaram pregando nesse tempo aí.
é uma coisa que acontece que pode ser um diferencial e nós precisamos ter isso claro na nossa mente, né? Verso 42 diz que é um dos fatores, né, que faz a igreja crescer e que pode trazer, como diz lá no verso 43, temor para cada alma. É a perseverança, né, na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. E hoje em dia nós temos visto aí tanta coisa diferente, né, do ensino dos apóstolos. São milhares e milhões de teologias. Eu sei que cada um tem direito de ler a Escritura e de interpretar da sua forma. Mas a melhor maneira de ler a Escritura, de interpretar, é buscar a ação do Espírito Santo, né? E além de buscar a ação do Espírito Santo, a gente pode também, como diz aí no verso 42, desfrutar da comunhão dos irmãos. Porque muitas vezes a gente pensa, não, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, mas na comunhão é que a gente afere se aquilo que foi revelado por Deus é verdadeiro ou não. É na comunhão, né? Como diz aí no verso 42, no partir do pão, nas orações, orando junto, compartilhando, né, junto a vida, é que a gente vai entender, né, ou compreender o verdadeiro ensino dos apóstolos, né? Está aí escrito, né, na Bíblia, e nós juntos aí conversando sobre isso podemos refletir. Então, uma maneira de permanecer na doutrina é justamente dos apóstolos, é justamente, né, ter apego ao estudo bíblico, né? E hoje nós temos bastante dificuldade, né, com a escola bíblica presencial, mas nós podemos aí desfrutar de tempos como esse aqui, onde nós, refletindo sobre a palavra de Deus, podemos aí pensar, né? E na escola bíblica que estamos querendo fazer aí neste ano, né, de 2022, com toda certeza vai ter aí oportunidade para você falar, expor seu pensamento e também a sua compreensão, a sua dúvida, mas é um dos fatores que a gente precisa prestar atenção. Perseverar no ensino bíblico e na comunhão faz toda a diferença, né? Para que a nossa vida alcance temor de Deus, respeito por Deus, pelas coisas de Deus e para que as pessoas que convivem conosco no cotidiano, na família, os amigos, no trabalho, na escola, cada um, né? O texto do verso 43 diz que havia temor em cada um e por conta desse temor a gente vê lá a sequência, né? Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio, né, daqueles que eram enviados. Eu tenho certeza que nesse tempo aqui, depois da gente aprender de novo, né, a desfrutar da comunhão, do ensino, né, da palavra de Deus, das orações, a gente pode com toda certeza ver Deus agindo aí, fazendo sinais no meio da nossa família, na nossa vizinhança. Eu não prego um evangelho de sinais, eu prego um evangelho de transformações. Eu não quero ver o sinal por ver o sinal, eu quero ver o sinal para que as pessoas vendo o sinal também creiam que Jesus é o Filho de Deus, como diz lá João, né? No capítulo 20, no verso 30. Alguns sinais são feitos para que creiam, né, que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, tenham a vida eterna. Então a gente pode, nesse tempo aqui, desfrutar assim da bênção de Deus, dos milagres de Deus, dos sinais que são feitos por Ele, até por meio da nossa vida, da minha vida, da tua vida, que juntos, perseverando no ensino bíblico, abrindo mão aí de algumas coisas que têm sido ensinadas nesse tempo aqui. Tem muita coisa sendo ensinada que não é bíblica, mas para isso a gente precisa participar juntos aqui na comunhão e desfrutar, né, de um tempo juntos de oração. Pode ser até, né, mesmo por esse meio aqui que nós estamos usando pela internet, mas é preciso que a gente tenha comunhão, é preciso que a gente aprenda de novo, né, a ter comunhão e a orar juntos e a ter, né, respeito pelas coisas de Deus e a promover o respeito, né, o temor pelas coisas de Deus. Temor não é medo, é respeito, é amor, é graça que alcança o nosso coração e a vida daqueles que convivem conosco. Vamos orar para que Deus nos dê nesse tempo aqui esse privilégio. Você pode orar comigo.
Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso mais uma vez e essa reflexão primorosa da tua palavra, que traz, ó Deus, para o nosso coração alguns alertas e também alguns direcionamentos. Pai, a tua palavra diz que nós precisamos persistir na doutrina, no ensino dos apóstolos. Então nos ajuda, Pai, nos dá gente aí, capacita, ó Deus, homens e mulheres, ó Deus, que nos ajudem a compreender melhor a tua palavra e que eles, ó Deus, trazendo para nós aí um estudo bíblico, ó Deus, uma reflexão, ou mesmo numa conversa, ó Deus, simples, a gente pode ser tão esclarecido e pode tanto ajudar um ao outro, Pai. Então nos ajuda nesse tempo aí a participar desfrutar desse compartilhar da tua palavra. Também nos ajuda, ó Deus, a participar da comunhão. A igreja anda tão distante, Pai. Os irmãos andam tão distantes uns dos outros, e isso tudo pode trazer prejuízo pessoal para o teu reino, ó Deus, para a família, Pai. Então nos ajuda, Pai, a superar essas dificuldades e a desfrutar novamente da comunhão. Ó Deus, nos ajuda a ter um tempo aí de oração que seja, ó Pai, precioso aos teus olhos, ó Deus. É que a gente não venha aí orar para que outros nos vejam, mas que a gente venha, ó Deus, ter comunhão contigo, como diz a tua palavra, ó Deus, persistindo, Deus, perseverando na oração, no ensino. Pai, ajuda-nos nesse tempo de tantas dificuldades a ter esse privilégio, Pai. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe aí. Um bom dia e uma boa semana de vitória na presença de Deus. Amém.